Olá, bem-vindo ao Luterano Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós, na sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração, a partir da palavra de Deus, a palavra que é fonte de vida e que nos orienta a nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, envie seus comentários no chat, envie também o link deste culto para seus contatos no WhatsApp, para que eles também possam assistir essa mensagem, participar desse culto aqui pelo canal do YouTube. No Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 16 a 18, está escrito assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Hoje nós celebramos o Domingo de Pentecostes. Pentecostes marca um momento decisivo na história da fé cristã, o cumprimento da promessa de Jesus, registrada no Evangelho de João, que é o nascimento da igreja. Em Atos capítulo 2, nós encontramos o relato do momento em que o Espírito Santo desce sobre os discípulos e um som como de um vento impetuoso é ouvido e línguas como de fogo são percebidas ou vistas. Eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, proclamando as maravilhas de Deus a todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém. E esse acontecimento extraordinário não é apenas uma lembrança histórica, mas é uma realidade espiritual do presente. O Espírito que foi derramado naquele dia continua agindo na igreja também hoje. Ele continua nos capacitando, nos consolando, nos ensinando a verdade a partir da palavra de Deus e nos enviando para a missão de Deus. O fogo de Pentecostes é o mesmo que aquece também hoje os nossos corações, que renova a nossa fé e que nos move a viver o Evangelho com ousadia na missão de Deus. Jesus havia dito: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O propósito de Pentecostes é claro: capacitar o povo de Deus para viver como testemunha viva do seu reino, tanto em palavras quanto em ações, com coragem e também com amor. Então que neste tempo nós possamos abrir nossos corações para o agir do Espírito, que Ele sopre novo ânimo sobre os cansados, que Ele renove a esperança dos que estão desanimados e que Ele reacenda a chama da fé em nossa comunidade todos os dias. O Pentecostes não é apenas sobre sinais e milagres, é sobre Deus habitando em nós e nos enviando ao mundo para realizar a missão de Deus. Por isso eu quero convidar para nós orarmos e clamarmos pelo agir do Espírito Santo em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixaste só. Obrigado, Senhor, porque ao voltar para o Pai, depois da ressurreição, o Senhor não apenas prometeu, mas enviou o Teu Espírito, o Consolador, o Ajudador, aquele que está conosco, que nos impulsiona, que nos revitaliza, que nos reanima, que nos dá compreensão da Sua palavra, que nos fortalece na fé. Obrigado, Senhor, porque não nos deixaste só. E que Teu Espírito Santo, de fato, seja derramado e que Ele, de fato, nos mova como igreja, para que possamos continuar firmes na jornada da missão de Deus, tanto em palavras quanto em ações. Assim, ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa cada pessoa com o derramar do Teu Espírito, com a presença maravilhosa, consoladora do Teu Espírito. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Antes da mensagem de hoje, nós vamos ouvir o coral da nossa comunidade que participou do culto no domingo passado, no templo da nossa comunidade. A letra desse hino que eles cantam é uma oração clamando pelo agir do Espírito Santo. Verdadeiro, eterno
A mensagem de hoje será com o pastor Marcos Amaral, do Rio de Janeiro, que está neste final de semana pregando em nossa comunidade. Então, que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe a sua vida. É muito mais comum do que a gente possa imaginar maridos que viram filhos das suas esposas. É muito mais comum do que você pode imaginar. É muito mais comum do que você pode imaginar esposas que viram filhas do seu marido. Eu vou dar cenas para você identificar filho e mãe. Você faz tudo na casa, paga as contas, administra os filhos, estuda com a escola do filho. E quando você fala para o marido, não, acho que melhor você, eu não tenho tempo. Isso é infantilização da relação. Infantilização. Mas Marcos, funciona. Que bom, né? Que bom. Se você tirar uma perna hoje, você vai continuar a caminhar. Mas é bem melhor funcionar com as duas pernas, né? Claro que funciona. Mas a questão é que se isso for mudado, vai fazer crise. Mas eu acredito que essa crise, lembra? Que essa crise é potencial positivo. Porque o razoável é essa casa ser tocada pelos dois. Igualmente, como alertou Samuel, cara, o modelo de hoje, a mulher não tem mais esse papo não, cara. A mulher não tem mais esse papo não. A mulher é igual ao homem. Igual ao homem. Se eu não fizer, ele não faz. Isso é mãe e filho. Mãe e filho. Se eu fizer, ele não faz. Se eu não fizer, ela não faz. Mãe e filho. Não é? Lembra que a gente faz isso com nossos filhos? Tem que ficar em cima, senão ele não faz. Tem que ficar em cima, senão ele não estuda. Ok, é isso mesmo. Com o filho. Mas com o marido? Com a esposa? Não. Estabelecer uma relação mãe, filho, pai, filha. Mexer nisso é um desafio. Primeira coisa, tem que ter coragem, cara. Porque é muito mais comum do que a gente imagina, a despeito do tempo que a gente está casado, que você, macho, ocupou lugar. Fisiologicamente você é homem pra caramba, politicamente você é homem pra caramba, socialmente você é homem pra caramba. Mas é possível que emocionalmente você seja criança abessa, seja infantil, seja filho da sua mulher. Ou vice-versa, né? Você é mulher, né? Estuda, trabalha, toca a sua vida, criou seu filho, como assim? Politicamente, socialmente, você é mulher pra caramba, mas pode ser que emocionalmente você seja infantilizado. O marido não pode fazer e você se dissolve de choro. Quem faz isso é criança, né? 2 anos, falta a luz e ele grita, mãe, você tá onde? Né? É preciso ter coragem para mexer nisso. Preciso ter coragem. Porque são tantos anos que a gente vai se escondendo, levando, targiversando, fingindo que não está ali. É preciso ter coragem. Coragem para sentar e ser assertivo, ser transparente, ser verdadeiro. Isso é um ato de coragem, que não é simples. Coragem era associada aos guerreiros. A palavra coragem era só associada aos guerreiros. O cristianismo mudou isso. Porque eles foram vendo no comportamento dos cristãos características dos guerreiros que morriam pelo seu rei. E eles viam que aqueles camponeses eram capazes de morrer e os romanos começaram a pirar porque foram percebendo que os camponeses era mais expressiva a coragem deles do que os guerreiros, porque os guerreiros morriam por um rei concreto, né? Tá lá o rei, reinado, castelo, e eles morriam por um cara que nem existia e que eles diziam que existia. E aí a palavra coragem foi sendo emprestada na língua, né, no comportamento da língua, foi sendo emprestada às pessoas simples. Olha que coisa linda. Pessoas pequenas como nós conseguimos ser corajosos. Não precisamos matar um rei. Não precisamos matar pelo rei. A gente pode ser corajoso, porque afinal é a nossa família, né? É a nossa casa, é o nosso casamento. E eu sei que para você isso é muito valioso. Então seja corajoso por isso. A segunda coisa é sabedoria. Fala na hora certa, da forma certa e o assunto certo. Porque há assuntos que você percebe que não dá para conversar agora, nesse tempo. Vai ter que se macerar esse assunto ainda mais. Não, eu vou resolver isso agora. Cara pálida, você mora com uma mulher. Cara pálida, você mora com um homem. Então, nós precisamos conversar sobre o nosso carro, se vamos trocar ou não pela viagem que nós vamos fazer.
Mas eu não quero falar sobre isso agora. Tem que ver dinheiro, tem que ver empresa. Tá bom, quando a gente vai conversar? Daqui a 3 meses? Porque a viagem vai ser só ano que vem? Tá bom, a gente conversa daqui a 3 meses. Entende? Então, tenham sabedoria para lidar com as matérias. Tenham sabedoria para lidar com a coragem. Descobriu e admitiu, reconheceu que vai falar o que tem que ser dito? Beleza. Agora vai para o segundo. Sabedoria. Falar na hora certa. Falar no tempo certo. E até mesmo o assunto certo. O que eu quero trazer para a cena é sair desse lugar de que pegar o outro de surpresa e ainda exige que ele esteja pronto para reagir ao estímulo que você está processando há dias. Isso não é honesto. O âmago do que eu estou defendendo é provocar, é evitar essa coisa de pegar o outro de surpresa. Como isso vai ser lidado, cada casal é um mundo. O fato é que não é honesto que você queira que seu parceiro, sua parceira estejam prontos para esse tema que você está macerando ele há dias. Isso não é honesto. Isso vai dar problema. Vai estressar a relação e não vai atingir o objetivo. Discutam isso. Estou sugerindo uma peça comportamental, quase uma gestalt. Faz a caixinha, vai lá e pensa, coloca o tema, enfim. E a terceira é compaixão. O que me inspira a compaixão é eu lembrar quem eu sou. Quem eu sou. Eu não consigo julgar as pessoas, cara, eu não consigo. Eu não consigo. Porque eu sou tão errado, mas tão errado, que eu não consigo julgar as pessoas. É uma das coisas da cultura religiosa, cara. A gente penaliza as pessoas pelos erros delas, né? A gente penaliza. Se uma pessoa comete um erro importante, se é um pastor, então, a gente penaliza. Mas eu sou tão errado, cara, tão errado, que eu só consigo compreender. Eu me sinto tão favorecido por Deus, porque eu merecia ser detonado e eu não fui detonado. Então, eu acho que todo mundo sempre tem esperança para que isso que parece horrível seja transformado, entendeu? É assim que eu olho. Para mim não existe sentimento errado ou sentimento certo. O que existe é sentimento. Para mim não existe pessoas erradas, pessoas certas. O que existe é pessoas. São pessoas que conseguiram ser o que foi possível ser. Porque atrás das pessoas tem as suas histórias. As pessoas são histórias, cara. É que a gente não para ouvir as histórias das pessoas. A gente não para. A gente não tem paciência com as histórias das pessoas. Mas as pessoas são histórias. E se a gente ouvir as histórias das pessoas, a gente vai começar a compreender as pessoas. Porque o que elas são hoje é fruto das suas histórias. Então, para mim, compaixão é isso. Cara, eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu vou ter compaixão, porque eu sou um negócio. Eu vou ter compaixão. Então, se você entrar na relação lembrando de quem você é, cara, você vai tender a ter compaixão do seu marido, da sua esposa. Você vai tender. Porque você sabe quem você é, entendeu? Você sabe quem você é, a menos que você seja uma pessoa meio Jesus, né? Meio perfeita. O ressentimento é o ato que ocorre e que abriga você e que você não consegue se distanciar dele. Então, ele aprisiona você lá no passado. Você está com o corpo aqui, a vida está correndo aqui, mas seu espírito está preso lá naquele ressentimento. Por isso que, vez por outra, não, é que você... Mas tem 5 anos. Não, aquele dia já tem 10. Você está totalmente sequestrado, aprisionado ao passado. O ressentimento, ele dificulta você viver no presente, porque você desacredita a pessoa. Você desacredita. Essa pessoa está diante de você sendo transformada, mudando. Mas você, quando olha, não consegue ver essa mudança porque você está congelado daquele olhar daquela pessoa que fez aquilo de fato, fez aquela cachorrada, traiu você 3 vezes, sabe? Galo canto. Não conheço não. Ih, né? Nunca vi mais gordo. É você, não, que eu tenho um primo muito parecido que eu, deve ser ele, não sou eu. Aí Jesus chama pro cara e fala: Pedro,
E aí ele já começa a prestar conta, né? Não é isso? Lembra? Começa a prestar conta, aí Jesus fala assim, Pedro, você me ama, cara? Ele ama. Mas sabe o que acontece, Jesus? Não, Pedro, olha só, Pedro. Cara, você me ama? Amo, Senhor. Mas eu fiquei com... Pedro, olha só, cara. Você me ama de verdade? Amo. Por que Jesus perguntou a Pedro se ele amava? Porque o amor pode tudo, gente. O amor pode tudo. O amor pode tudo. O amor pode tudo. Tudo. Para terminar, o exercício é esse. Pega uma caixa, uma caixinha de papel, qualquer caixinha. Pega uma caixa, imagina uma caixa. Uma caixa dessa proporção, menor que seja, pega um papel e escreve os assuntos ou os temas sobre os quais você tem ressentimento, que você ainda não venceu, que você não liberou, que você continua a se deitar com seu marido, continua a se deitar com a sua mulher, continua a tocar a vida, mas você sabe que aquilo te visita. Escreve nesse papel. Isso que ocorreu. Naquele dia ele quebrou a minha taça. Quando foi? Foi em julho? Não lembro, mais ou menos. Foi no primeiro semestre. Pronto, bota lá, primeiro semestre do ano tal. Coloca as pessoas que você também ficou ressentida por não terem te apoiado, a tua sogra, teu filho. Coloca as pessoas também no papel. E começa a olhar aquilo, depois dobra, bota dentro da caixa. Procura um terreno, não um lugar que tenha terra, livre, cava e enterra aquilo lá. E ora diante daquela sepultura. Senhor, eu quero que o Senhor sepulte isso aqui. Quero viver sem isso. Levanta e vive uma experiência nova. Se libera do ressentimento. Porque não há nada mais danoso na relação. Não há nada mais danoso. Nada mais danoso. De tudo que eu alertei vocês de ervas daninhas da relação, para mim o ressentimento é o que há de mais danoso. Porque não só ele sequestra, ele te impede de viver o presente, porque você não acredita nesse ser inteiramente, como você passa a não ter mais futuro. Alguns comunicados ainda para esta semana. Na próxima terça-feira, dia 10 de junho, nós temos a Assembleia Geral Extraordinária da Comunidade. Nessa Assembleia, nós vamos estar encerrando o processo de multiplicação da paróquia, onde nós precisamos realizar procedimentos legais para encerramento do CNPJ da comunidade e incorporação do CNPJ da antiga paróquia. Nessa noite, nós também teremos reunião do presbitério para a aprovação das contas de 2024. Então, muito importante a sua presença nessa terça-feira, dia 10, a partir, então, das 20 horas. No próximo domingo, no dia 15, após o culto da manhã e à noite, no Casarão, nós vamos ter mais uma edição da Cantina Missionária. Então, venha preparado, se organize para esse momento onde você vai poder estar ajudando, né, uma ação missionária com pessoas e também ter um tempo de comunhão ali com outras pessoas da comunidade. Nesse dia também acontece o brechó, tanto na parte da manhã, a partir das 9 horas, e também à noite, depois do culto. O brechó que já há um bom tempo tem acontecido, né, uma vez por mês, no Casarão da Luterana Floripa. Ali você pode, né, adquirir bons produtos, mas você também pode doar, né, roupas, calçados para esse brechó. Se você precisa de mais alguma informação, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco, nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.